Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Então, a gente está começando aqui agora, hoje, o nosso primeiro episódio e nele eu vou falar sobre a minha trajetória. Resumidamente, claro, né? Então, por quê? Eu acho importante vocês me conhecerem um pouco, né, efetivamente, antes de começarem a seguir esse podcast, a escutar esse podcast. Então, sejam bem-vindos ao MAIOP. O MAIOP, então, vai trazer essa perspectiva minha sobre as coisas. Então, sempre nós vamos ter nos títulos a minha jornada, a minha experiência, a minha vivência. E hoje a gente vai falar um pouquinho da minha jornada. A minha jornada, é claro, começa desde o momento em que eu existi, né? Vou colocar assim, dessa forma, a princípio. Mas eu vou trazer lembranças dessa minha existência. Então, eu não sou aquela pessoa que tem muitas lembranças da infância e tudo, né? As minhas lembranças, as primeiras são com 7 anos de idade, efetivamente. Mas eu lembro que eu sempre gostei muito da parte artística das coisas, né? Então, eu sempre quis estar nos palcos, cantar, dançar, atuar. Minhas brincadeiras sempre eram fazer teatro, na escola, apresentar trabalho, formato de teatro, de música. Então eu tenho amigas até que falam assim, não, a Lívia, tudo que ela queria fazer era fazer teatro. E sim, eu gostava e realmente me sentia bem, eu me sentia completa. Não era algo comum na minha família, né? Então, assim, eu querer ir para esse lado artístico, para minha família era visto como hobby. Era visto como hobby e eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar para, enfim, ter um bom emprego futuramente, todo aquele processo, né, que é mais comum de se ver. E então, teve um momento em que eu tive que efetivamente escolher, né? Assim, isso eu soube depois, eu soube quando eu estava fazendo uma mesa quantiônica, que é uma das terapias que eu faço. Tem um episódio que eu vou falar só sobre a mesa quantiônica para todo mundo entender o que é, né? Que não é mesa radiônica, é uma mesa quantiônica, é um pouco diferente. E, enfim, quando eu estava fazendo essa mesa, eu descobri que, na verdade, eu tive um ponto ali que parece que eu comecei a escrever uma nova vida. Comecei a escrever um novo destino para mim, uma nova vida, efetivamente. Que foi logo quando eu inconscientemente, em tese, eu escolhi entre... Eu lembro direitinho, eu tinha aula de inglês e aula de teatro no mesmo horário. E aí eu precisava definir o que eu queria fazer. Na verdade, para minha mãe, eu precisava fazer em inglês, né? O inglês era fundamental, o teatro era hobby. Se desse tudo bem, se não desse, amém. E enfim, eu segui isso e eu fiquei fazendo inglês e abandonei o teatro. Naquele momento, eu estava começando a escrever um novo caminho para mim, uma nova vida para mim. E aí foi muito louco, porque foi uma vida de compensações. O tempo todo eu estava tentando compensar a falta que o teatro fazia para mim. Então, o tempo todo eu estava buscando formas de vivenciar aquela experiência do palco, da interpretação, que era tão natural para mim, que era uma coisa que me dava prazer, que eu poderia ficar o dia inteiro numa coxia, num palco, o dia inteiro fazendo aquilo que eu não cansava. É claro, né, gente? Ao final do dia a gente tá, enfim, corporalmente cansado, mas era uma coisa que me dava prazer, eu não vi o dia passar. E eu queria ser famosa, eu queria ser atriz da Globo. Ai, Globo. Queria ser atriz da Globo. Enfim, fazer novelas e tal. Mas como eu escolhi aquele outro caminho, eu ficava tentando compensar. E eu tentei compensar o tempo todo. Eu tentei compensar na graduação de educação física, em que a gente, né, tem vivências corporais, de artes cênicas, da dança. E fazendo dança, mas sempre nesse paralelo do estudo para a profissão.
né? Eu estudo para trabalhar em algum lugar. Ô, gente, parênteses, vocês me desculpem aqui que eu tô começando, então eu ainda tô me organizando aqui para onde olhar melhor, então eu tô identificando aqui que é melhor eu olhar para cá, que é onde tá a câmera aqui, claro, né? Mas vocês me desculpem se antes eu não tava olhando. E então foi isso, e foi uma construção dessa busca incessante, sabe? E eu ouvindo sempre muitas pessoas falando, porque a Lívia muda muito, ela muda, ela escolhe um negócio, depois quer outro. Depois... E assim, até hoje a minha trajetória tem sido um pouco dessa forma. Só que hoje eu já tenho mais clareza, hoje eu tenho consciência. O meu trabalho, né, o que hoje me remunera, que eu sou professora, é uma forma de compensação. Porque a sala de aula é um palco, é um espaço de encenação, de criação, né? Então eu tô lá na frente, como que eu passo o conteúdo para os alunos, como que eu ministro a aula, como que é essa dinâmica em sala de aula. Então é uma forma também de compensação. Eu vejo isso hoje, eu tenho clareza disso hoje. A minha questão é como eu vou significar tudo isso, como eu vou ressignificar tudo isso, como eu vou preencher esse vazio que ficou em mim. E é essa jornada que eu tô caminhando ainda. É uma jornada que eu ainda estou caminhando. Então, eu fiz muitas coisas em termos profissionais. Eu vou falar para vocês aqui, vai ter um dia que eu vou falar só sobre as questões profissionais, né? Como que foi minha trajetória profissional. Mas como que tudo isso também... Existe uma compensação de várias formas, né? E aí, quando eu trouxer o episódio da constelação familiar, vocês também vão entender um pouco da minha dinâmica familiar, como que isso afetou a minha trajetória e como que tudo isso culmina no dia de hoje, né? Em eu estar aqui falando isso para vocês, conversando isso com vocês, trazendo esse podcast para compartilhar com vocês as minhas vivências, as minhas experiências. Então, assim, a minha jornada, ela foi muito nessa busca por compensar essa lacuna do palco, essa lacuna de ser atriz, realmente, né? Eu gostaria muito de ser atriz. Eu sinto, né? Eu sei que eu seria muito famosa, que eu seria reconhecida, que eu seria uma referência. Eu sinto também que seria necessário eu tomar muitos cuidados, né, de limites, de intenções das outras pessoas. Então, eu sinto que essa seria uma fragilidade minha, sabe? Mas são clarezas que eu fui tendo mais com o tempo mesmo. De toda forma, eu sinto que eu seguia muito mais a minha intuição do que eu sigo hoje, depois desse movimento todo. Então, eu sinto que é algo que eu preciso resgatar isso, né? Esse é um resgate muito importante, independente de para onde eu vou seguir, como eu vou seguir. Eu sinto que seguir minha intuição é uma coisa fundamental, principalmente para me completar nessa jornada, principalmente para trazer essa profundidade de clareza, né, que eu preciso para minha jornada e para cuidar de mim, para cuidar dessas lacunas, para cuidar desse caminho novo que eu tracei. E aí, assim, esse caminho, essa jornada, esse caminho novo que eu tracei, eu não sei se era para ser ou se não era para ser, se está dentro das probabilidades, das possibilidades de vivências que eu tenho, né? Que todos nós, a princípio, temos. Só um momento. Então, pode ser que sim, pode ser que não sei. Estou aprendendo aqui, né? Junto com vocês também.
nos meus estudos e tenho aprendido a caminhar um pouco mais sozinha mesmo, no sentido não de... Eu sei que eu não estou só, porque eu não sou separada, né, do universo, mas nesse sentido mais terreno da coisa. Então, uma jornada um pouco mais solitária, de estudo, de reflexões, eu comigo mesma e aqui com vocês. Então, é um aprendizado que eu tô tendo também nessa jornada minha de vida. Que eu sempre fui uma pessoa que tinha muita necessidade de estar com outras pessoas, de ter a aprovação do que vem de fora, né? A aprovação de outras pessoas, o olhar das outras pessoas me firmando, principalmente depois que eu fiz esse rompimento com isso que era muito importante para mim, da questão da atuação, enfim, da vivência artística. Principalmente depois disso, eu senti ainda mais necessidade da aprovação do outro, porque aí parecia que eu estava assim vivendo para agradar o outro. Parecia não, eu estava vivendo para agradar o outro. Então eu precisava desse feedback do outro. Percebe? Então, se eu estou vivendo para agradar meu pai, para agradar minha mãe, eu preciso que eles me deem um retorno. Tá ok? Tô seguindo bem? Vocês estão felizes? Sabe? Então, isso foi corroendo, isso foi... Tô falando aqui agora e eu tô me emocionando com isso. Isso foi... Gente, olha, não culpo minha mãe, não culpo meu pai, tá? Eu vou falar tudo sobre isso na constelação familiar, mas isso foi corroendo a Lívia. Isso foi escondendo a verdadeira Lívia. Só que é aquele famoso tapar o sol com a peneira, sabe? Não adianta. Não tem como eu fugir de quem eu sou. Se eu começar a querer fugir demais de quem eu sou, eu adoeço. Eu adoeço, porque quem eu sou está em mim, está dentro de mim, faz parte de mim. Sou eu. Sou eu. E aí eu comecei a colocar coisas na frente. Eu comecei a me tapar quem eu sou. E eu tenho reflexos disso no meu corpo. Minha questão com a alimentação, né? Enfim, a minha busca por consolar minhas emoções na alimentação, a encontrar conforto na alimentação, no chocolate, nos doces. Isso tudo são formas de compensação. Então, assim, se você hoje, né, tá ouvindo esse podcast e você tá tendo clareza disso e podendo escolher viver a sua verdade, quem você realmente é, lembrando, né, aqui é a minha opinião, mas eu acredito muito que você deva seguir isso, deva viver a sua verdade, porque ela vai aparecer em algum momento. Não é que ela vai te cobrar, não é nada disso, mas ela é você em essência. Então isso vai surgir. Não adianta você querer ficar querendo ser outra pessoa. Essa construção, na verdade, de ser outro indivíduo, ou de ser você em outra forma, uma forma mais, sei lá, uma forma diferente, é uma construção que vem de dentro também. Não é nada de fora que vai te forçar isso. Então sou eu que a partir de determinado momento quero passar a vivenciar tal coisa e deixar de vivenciar outra. É uma escolha minha, né? É uma decisão minha. E isso vai mudar o meu caminho, porque eu estou escolhendo isso. Então isso é muito importante, a gente entender que é pesado, né?
As pessoas podem achar que é ruim, mas o que a gente vivencia é construído por nós mesmos, por nós mesmas. Querendo ou não, né? Você, no sentido assim, querendo ou não, como consequência dos nossos atos. E não esse querendo ou não de que, é a verdade que eu tô trazendo, não é isso, até porque a intenção do podcast não é essa, né? A gente já conversou sobre isso. Mas como que em mim, a minha verdade me cobra diariamente. Diariamente a minha verdade me cobra de aparecer, me cobra de ser vivida. E essa cobrança, como eu disse novamente, não é uma cobrança ruim, não é isso. Ela está gritando dentro de mim: Lívia, olha aqui você, pelo amor de Deus. Para de tentar ser o que os outros querem que você seja, ou para de tentar ser algo que aos olhos dos outros é mais confortável. Recentemente, né, a Adele lançou aquela música I Drink Wine, e tem uma parte que eu gosto muito que traz essa reflexão, né? Por que eu fico tentando agradar as pessoas que eu nem conheço? Por que eu fico tentando ser alguém que na verdade eu nem gosto? Porque, sabe assim, eu quero ser sincera e verdadeira comigo mesma. Eu quero ser eu cada dia mais, cada vez mais, e me descobrir quem sou eu. Porque nessa minha trajetória, né, retomando aqui a trajetória, nessa minha trajetória, eu me perdi de mim mesma. Eu me perdi de mim mesma. Eu passei a não ter mais tanta clareza de quem é efetivamente a Lívia. Quem é a Lívia? E isso tá nas minhas falas, quando eu vou me apresentar em termos de trabalho e tudo, né? Aí eu falo, eu estou professora. Essa não sou eu estou, é um dos papéis que eu represento. Né? Olha a coisa aí da arte cênica, enfim. Mas quem sou eu em essência? Então essa é um resgate que eu tenho feito, já tem um tempo, né? Então resgatar quem eu sou. Para mim, esse resgate de quem eu sou passa pelo resgate do meu feminino. Sim, o resgate do meu feminino, que eu me perdi na minha energia masculina. Então, esse desequilíbrio para mim fez muito mal. E é uma jornada que eu acredito que não está perto do fim, né? De me resgatar, de cada vez mais entrar em contato comigo mesma, me compreender, entender quem sou eu, efetivamente sou, quem sou eu. E quem sou eu em relação às outras pessoas com quem eu convivo. Então, acho que também isso é uma referência importante pra gente, porque nós somos seres sociais. Nós queremos ser vistos, ouvidos e pertencer. Nós precisamos disso. Isso é fundamental para a gente se firmar, para efetivamente sermos e existirmos nessa condição aqui mais terrena, né? Mais concreta, vamos dizer assim. E eu não sou diferente. Então, assim, eu agradeço muito todas as pessoas que eu tenho próximo a mim, que contribuem muito com a minha vida, que contribuem muito com as minhas reflexões, de todas as formas, né? É o exercício que eu tenho feito e é um desafio para mim ver em todas as pessoas que passam pela minha vida a questão do aprendizado. Então, isso parece piegas, todo mundo fala isso, que aprender com todas as coisas, mas é isso mesmo, gente, é isso mesmo. E é um exercício, é desafiador, a gente precisa treinar, não é natural pra gente fazer isso, né? Então, enfim, levar um tapa na cara e deixa eu ver o que eu aprendi com isso. Não é natural pra gente fazer isso, mas é um desafio. E se a gente quer efetivamente avançar em nós mesmos,
evoluir em nós mesmos, compreender, sair um pouco dessa nossa miopia terrena, dessa nossa miopia material, é muito importante, sim, a gente levar essa etapa e refletir sobre, deixa eu entender o que é isso, né? Deixa eu ver como que isso contribui para mim. E eu não tô falando que eu sou santa não, não é nada disso, tá, gente? É um desafio para mim também. Mas é um desafio que eu quero viver. Então, eu quero me esforçar para isso, eu quero fazer isso acontecer. Para mim, né? Faz sentido para mim. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Não vou me alongar mais aqui. Eu acho que pro nosso primeiro episódio tá bacana. Acho que vocês já me conheceram um pouquinho mais. E vejo vocês no próximo episódio. Deixa eu adiantar aqui para vocês. No próximo episódio eu já vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mesa quantiônica. Tá bom? Um beijo, até mais.